num contexto onde você precisa mostrar essa oportunidade, essa tomada de decisão para a pessoa entrar no mercado financeiro ou colocar o dinheiro dela em algum lugar, é extremamente importante que tenha uma tese, uma justificativa para isso. Mas a gente parte de um princípio que se a gente não tem uma validação de algo externo, dificilmente a pessoa vai acreditar no especialista. E aí é a pergunta que eu vou te fazer, que até está conectada com a anterior. Você acha que está perdendo um pouco a graça da narrativa com a chegada dessa preguiça com o IA e com essa nova geração de copywriters preguiçosos que a gente tem? Eu acho que assim, existem dois mercados que se beneficiam muito mais de uma pesquisa bem feita, porque são mercados que vivenciam muito timing, que é o mercado financeiro e o mercado de saúde. Total. Então, esses dois mercados são mercados que não tem como um copywriter entrar sem ele ser muito bom em pesquisa e sem ele ser muito ligado também no mercado. Então, a pessoa que vai escrever para o mercado de saúde, ela precisa entender o que já foi escrito para o mercado de saúde, o que já foi feito e o que não foi feito. Os outros mercados, eles são um pouco mais desafiadores da gente encontrar narrativas e também vincular com timing, e eu acho que essa coisa da IA é algo que pela primeira vez em muitos anos a gente não tinha tanto timing no marketing digital. Total. Então ela vem com muita força porque as pessoas estão olhando muito para isso e transforma a narrativa. Só que o que acontece? A gente está vivendo um momento de muita sofisticação de mercado. Então quem conhece esse conceito, que é um conceito muito clássico de copy, sabe que quanto mais alta a sofisticação de um mercado, não funciona mais qualquer promessa. Total. Não funciona mais qualquer narrativa. E as pessoas começam a se tornar avessas a promessas. Então, a gente precisa começar a escrever de forma mais inteligente. E a pesquisa, ela vem como uma forma, como uma das ferramentas que a gente tem de encontrar essa inteligência maior na conversa que a gente vai ter com o nosso lead. Total. Mas não acho que é a única ferramenta, sabe? E, assim, sobre o copywriter muitas vezes ser preguiçoso, preguiça mata a carreira de um copywriter. Não tem como um copywriter achar que ele vai produzir algumas coisas na IA e dar certo. E eu também digo que não tem como um especialista achar que vai fazer isso, vai dar certo. Porque se fosse só isso, por que que depois de tanto curso de prompt, tanto template prompt vendido, essas pessoas não ficaram milionárias com esses prompts? Cadê o grande resultado que esses prompts geraram nesses negócios? A gente não enxerga isso. Não é a realidade do mercado hoje. Então, assim, a gente tem, de um lado, uma bazuca sendo gerenciada por pessoas que nunca pegaram nenhuma pistola, entendeu? Muito bom. Puta analogia. Nossa Senhora. Que horror, né? Analogia meio... Muito bom, mas ficou maravilhoso. Para o teu público funciona, né? É isso aí, pra caramba. Teu público funciona. Cara, muito foda. E essa é a crise que a gente vive hoje, né? Porque as pessoas... Aí a gente vê assim, acho que tu deve enxergar isso melhor do que eu, porque tu tá no lado de estrategista, mas agora eu também trabalhando com empresas vejo. Os especialistas estão cansados, muitas vezes, dos próprios estrategistas, cansados dos próprios copywriters. Chegam para mim, Bela, as pessoas escrevem as coisas e não dá certo, ao mesmo tempo ele fica tentando fazer com o ChatGPT e não dá certo. Sim. Então a gente está vivendo essa crise de comunicação, essa crise de narrativa, em que as pessoas estão tentando muitas vezes pular nos ônibus para pegar os timings, mas elas não estão conseguindo fazer com que aquilo seja diferente, seja único mesmo, tenha um diferencial. E se não tem um diferencial... Total. Cara, não adianta. Maravilhoso. Ainda sobre empíricos e esse contexto de pesquisa, a gente estava até comentando antes de começar a gravação, que comentei com a Bela que eu tenho saudades dos lançamentos modelo empíricos. E eu não sabia que você tinha escrito um lançamento, não da Empíricos, mas que eu acompanhei de perto. E a Bela comentou, falou, não, esse aqui fui eu que escrevi. E foi um mecanismo maravilhoso, não sei, talvez se você pode falar a narrativa que foi construída. Super. Mas assim, cara, que saudade desse tipo de lançamento. Hoje eu vejo que a média está muito preguiçosa. É sempre o coprodutor, o copywriter, assim, qual é a forma de eu encontrar uma inteligência artificial que vai ocupar menos tempo no meu trabalho e que vai literalmente fazer com que eu trabalhe menos. Só que, na verdade, num mundo de sofisticação, eu vejo que esse é o momento de você, ao invés de, igual todo mundo, só usar a inteligência artificial, buscar formas de voltar à essência do marketing e entender, com base em pesquisas, como criar boas narrativas. E eu vou convidar você a fazer um debriefing de um lançamento aqui agora. Mas antes, eu queria que você comentasse um caso prático dessa narrativa que foi criada, que essa narrativa foi muito boa mesmo.
Tá. Bom, esse foi um caso de um especialista que a gente já estava trabalhando há algum tempo com ele. Então, na equipe, eu era o braço direito ali do estrategista, como copy. Isso é uma coisa muito importante de se falar. Nossa equipe era muito boa. Ela era muito redonda. Então, assim, Quantas pessoas tinham? Não era muita gente não, tá? Eu acho que eram umas 5 pessoas. Tá, pouca gente. Faturando 7, múltiplos 7 dígitos. Múltiplos 7 dígitos, era uma estrutura Pequeno. assim super... Margem gostosinha. Maravilhosa. Nos dias de hoje, a maior sofisticação é ter pouca gente no time. Isso aí é doce. Era maravilhoso. Então, tinha ali umas 5, 6 pessoas no time, mas todo mundo era bom. Todo mundo era bom, sabia o que estava fazendo. E primeiro momento do lançamento sempre é copywriter. Faça sua pesquisa, faça sua mágica e veja o que você encontra pra gente. E aí também é importante falar, a gente já tinha um produto que estava se desenvolvendo ali que era muito bom. Então, no ano anterior, em dezembro, a gente fez um lançamento desse mesmo produto, em que a gente fez uma narrativa bem legal, mas não foi tão forte quanto essa, mas a gente investiu 1 milhão e voltou acho que uns 4 milhões e pouco, já tinha sido muito bom. E aí, no ano seguinte, a gente fez um novo lançamento em junho, e quando eu comecei a estudar, eu sempre olho para a tríade, né? Então, público, mercado e produto especialista. Tá. Por onde eu começo? Depende muito do caso. Mas nesse caso, eu comecei do produto do especialista porque ele tinha um produto muito forte. E ele já tinha uma oferta que era muito irresistível. Então, era um produto que ajudava as pessoas que faziam day trade a encontrarem o melhor ponto de entrada e o melhor ponto de saída da operação. Sonho. Sonho. Só que como a gente pega uma coisa que é sonho e faz com que ela seja uma sacada óbvia para a audiência. E aí, quando eu fui olhar o público, eu percebia, esse era um mercado muito também sofisticado, né? Então, era um mercado que a gente tinha concorrentes que investiam 10 milhões em tráfego por lançamento. Tipo empírico, você encontrava na sua Exatamente. Então, a maior parte do nosso público estava no nível de consciente da solução. Ou seja, já sabiam o que era day trade, já tinham feito outros cursos, queriam muito dar certo naquilo, mas não tinham conseguido com as outras soluções. Então, ali para mim fica óbvio que eu preciso trazer um mecanismo único novo e uma narrativa por trás desse mecanismo único que seja forte o suficiente para convencer essa pessoa de que agora vai dar certo. Para mim, lançamento é sobre gerar esperança nas pessoas. Muito bom. Esperança de que agora elas vão conseguir. E quando a gente olha para mercado, que aí foi quando eu comecei a fazer pesquisas e tal, e olhar muito para isso, teve um dia que eu entrei numa reportagem e eu assim sorri de orelha a orelha porque entregou toda a narrativa do lançamento naquela reportagem. Em uma reportagem? Em uma reportagem. E qual era essa reportagem? Que dizia que os bancos investiam anualmente mais de 2 bilhões de reais em tecnologias para as bancas que eles tinham lá dentro operar. Ou seja, nenhuma pessoa que é contratada pelo banco e opera ali dentro, opera sem uma tecnologia. Só que o que acontecia? Aquela pessoa que estava na casa dela estava operando como? Sem tecnologia. Sozinha, zero tecnologia, na caverna. Competindo com, assim, R$1.000 na conta, competindo com um banco que estava fazendo ali trades de milhões por dia. E com uma puta tecnologia por trás. E com muita tecnologia por trás. Então, ali foi quando tudo se conectou. Então, o produto era uma tecnologia, o público precisava de uma nova solução que trouxesse esperança e o mercado dizia que como eu vou competir com um banco que investe mais de 2 bilhões em tecnologia. Que maravilhoso. E ali nasceu essa narrativa que foi o que a gente construiu ao longo dos 4 CPLs que a gente fazia lá. A gente fazia terça, quinta e depois domingo a gente fazia um repeat para abrir na segunda. Terça, quarta, quinta, domingo... E aí segunda abria. E aí foi o maior lançamento que eu já fiz, que foi um investimento de 1 milhão e voltou 9 milhões e 200. Que maravilhoso. É bom, né? A sensação de que aquela reportagem estava ali naquele momento para você. É loucura, né? E aí às vezes a gente pensa, nossa, Bela, mas quantas reportagens eu preciso abrir até encontrar essa reportagem? Não sei. Eu não sei, não tem como dizer. Às vezes você pode até ver uma reportagem muito boa e você não pegar a sacada. E não você pegar. não conectar. E eu acho que é isso que falta hoje em dia também, sabe? É uma coisa que o Beto sempre falava, que ele chama de sensibilidade. É essa malícia, às vezes, de tu ter uma sacada. Porque assim, tu tem que
é a coisa de fazer as perguntas antes de olhar para os dados. Uhum. Então, tu tem que ter um pouco de ideia do que tu tá buscando, o que tu quer construir a partir daquele lançamento, a partir daquela narrativa, para que tu esteja pronto para enxergar as coisas quando elas chegam para ti. Total, maravilhoso. Eu quero te convidar para a gente fazer aqui uma montagem de um fluxo de lançamento, para que o copy, que talvez esteja começando agora, ele tenha clareza do processo do que tem na tua cabeça. Por quê? Você provavelmente tenha desenvolvido a tua própria estratégia, o teu próprio fluxo com tudo que você aprendeu. Então, tuas referências, quem são tuas referências? Nossa, eu tenho muitas referências Fala aí, três, no mercado. assim, que você gosta muito. Não posso não falar da Bettina. Aham, Ela foi maravilhoso. uma mentora também para mim, ainda é uma pessoa Puta que copywriter. uma baita copywriter. Eu acho que assim é muito louco porque as pessoas reconhecem ela como copywriter, mas eu acho que às vezes elas não percebem o nível que ela tem Aham. de pensamento. Eu costumo dizer que copy é uma coisa que são engrenagens que a gente muda na nossa cabeça. É uma forma de ver o mundo praticamente. Total. Que a gente já vê o mundo como uma narrativa. É muito louco, assim. Às vezes as pessoas falam, mas de onde tu tirou isso? Sei lá de onde eu tirei isso. A minha cabeça tá setada dessa forma Você agora. tá meio que preparada para pegar qualquer coisa e transformar em narrativa. E a B é muito assim. Ela é muito de, cara, vi uma coisa e já transformei. Como uma segunda referência, o Bragion, pra mim, é uma grande referência também. Jurássico também. Ele é das antigas. Maravilhoso. Ele tem também a melhor palestra que eu já assisti dele foi de quebra de objeção. Então, é muito legal, assim, a forma que ele pensa. Ele nem fala de quebra de objeção, ele fala de reverter as objeções. Legal. Inverter as objeções na cabeça do cliente. E como terceira referência de copy, eu acho que eu nem pegaria referência de copy, sabe? Uma das coisas que eu acredito que fez muito sentido, assim, na minha trajetória, foi eu não olhar só para copy. Legal. Foi eu buscar essa visão holística. Então, assim, quando eu fazia, sempre todos os lançamentos que eu participei, campanhas que eu participei, eu metia o bedelho em tudo. Legal. Eu ia lá no gestor de tráfego e falava, nossa, que legal isso, como que é isso, como que é essa segmentação, ia lá no design e falava, nossa, se a gente botar um botão assim, se a gente fizer isso, ia no estrategista e falava, isso. Tanto que eu virava muito braço direito, assim, nos projetos, porque eu tinha essa visão holística. Então, eu acho que como terceira pessoa, nossa, jurássico esse que eu vou falar, tá? Eu vou falar o Érico Rocha. Muito bom. Muito bom. Ainda é a maior referência do Brasil, né? Cara, como, não existe como... Fale bem, fale mal, mas respeite a história do cara. A gente tava até semana passada em um mastermind, a gente falou, mano, você tá ligado que isso aqui só tá acontecendo porque em algum momento... lá atrás ele olhou e falou, deixa eu levar essa parada pro Brasil. E assim, eu tive uma fase muito viciada. Bom, o Érico Rocha foi a pessoa que me apresentou formalmente ao mercado de infoprodutos. Eu lembro que a minha cabeça explodiu. Eu lembro que eu assisti ao lançamento dele. Cara, isso é uma coisa que eu sinto saudade também. Daquele sentimento que o lead tem quando ele assiste o primeiro lançamento. E eu lembro de assistir o lançamento dele e eu falava assim, Eduardo, que é meu noivo, Eduardo, vem cá ver isso aqui. Tu não tá acreditando nisso aqui. Tu não tá acreditando no que esse cara tá falando. Olha esse depoimento. Olha isso, cara. Olha 6 em 7. Olha a Roma. Muito olha. Bom. Aí eu comecei a acordar. Eu tive uma fase durante a pandemia que eu tava muito, assim, depressiva. Não tava em depressão, mas assim, eu acordava 9 horas pra trabalhar às 9. E, tipo, 18 horas eu já desligava tudo e praticamente ia dormir, sabe? Sem estímulo. E aí foi a época que eu descobri o Érico Rocha que eu comecei a acordar às 7 da manhã, eu assisti o 747 todo dia. Ai, que massa. Então, assim, ele foi muito importante na minha trajetória, porque antes de aprender copy, eu aprendi lançamento. Legal, com ele. muito bom, maravilhoso. Bom, ditas referências, eu tenho certeza absoluta que cada uma das suas referências tem um jeito de trabalhar. E você virou uma quarta referência das suas 3 maiores referências, que é, velho, como que você vai empacotar tudo que você aprendeu para a tua realidade. Então, esse é o convite agora. Eu queria que a gente fizesse aqui uma simulação de um momento onde eu vou te contratar para escrever uma copy e tudo que você tem do especialista é a promessa, que geralmente ele traz de vida para a pessoa de transformação, e o histórico de faturamento dele. E eu tô te dando essa bomba.
Se você quer saber sobre copywriter com IA, se você quer saber sobre remuneração de IA, sobre qual é a melhor forma de você cobrar sendo um copywriter, eu vou chegar nesse assunto. Mas segura, fica até o final, que agora a gente vai fazer uma engenharia reversa na cabeça da Bela aqui. Te dei isso e eu quero saber como que você vai agir a partir do momento que eu te contrato. Tá. Vamos supor que eu te fiz uma proposta e você aceitou, tá? Então, beleza, nós já estamos trabalhando junto, depois nós vamos saber o quanto vale. Não precisa negociar, né, agora. Exato, depois a gente vai negociar. Boa. Eu sempre começo na pesquisa, tá. Sempre começo. E assim, a primeira parte da pesquisa é uma parte de reunir informações. Tá. E só um PS, quando a gente fala de pesquisa, tem gente que confunde as duas pesquisas que a gente vai usar ao longo dessa construção. Que é a pesquisa de leads, de alunos e tudo que envolve características que você já tem. E essa pesquisa que você está falando agora, que é... Explica pra galera. Perfeito. Essa pesquisa é uma pesquisa inicial que o copywriter precisa fazer para entrar na cabeça do especialista, entrar no projeto e entender todo o contexto que ele está vivendo ali. Então, eu sempre começo pedindo para o especialista me passar tudo que ele tem de dados, de informação, de lançamentos passados, de histórico, porque eu gosto de saber o que já foi testado, o que já foi feito, o que não foi feito. Então, eu geralmente começo quando o especialista já tem um projeto, a partir daquela esfera que eu falei que é o especialista / o produto. Tá. E aí eu começo a olhar essas informações e entender mais ou menos qual que é o universo dele. Porque, putz, dentro de finanças eu posso falar para homens de 50 anos, eu posso falar para mulheres que querem a sua liberdade financeira. Total. Então eu preciso entender um pouco qual o contexto do mundo dele. Depois que eu entendo esse contexto, eu vou para a parte de pesquisa do público. Que aí eu vou olhar tanto também as informações que ele tem, já. Então, se ele já fez pesquisa com alunos, se ele já fez pesquisa em outros lançamentos, eu dou uma olhada nisso também. E aí... Uma pausa. Fala. Como que você faz isso? Qual é a forma? Tem o Jurássico, que é a nuvem de palavra, você se matar, ligar para as pessoas, e tem o atual, que você citou, inclusive, uma IA já. Como que você faz essa descoberta? A polêmica agora, tá? Mas eu não gosto de jogar de cara na IA. Tá. Muito bom. Eu gosto de ler. Uau! Não, mas assim, o que acontece? Para eu jogar as coisas na IA, eu preciso dar um panorama para ela, pelo menos, do que eu quero que ela preste atenção e o que eu já vejo. Eu preciso dar um direcionamento para ela, o que eu já vejo que vai se destacar no projeto. Para eu fazer isso, primeiro eu preciso encher a minha cabeça de referências e informações para eu conseguir pensar. E aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer isso de manhã. Então, eu leio, às vezes, as respostas ali dos alunos, eu assisto depoimento por depoimento e eu começo a anotar as coisas que me chamam a atenção. Como assim as coisas que te chamam a atenção, Bela? Não sei, eu já deixo aqui a recomendação para todos os copywriters de fazerem um exercício de copy, que é ler uma copy por dia e transcrever essa copy. E copies boas e comprovadas que deram certo. Porque isso muda alguns mecanismos do nosso cérebro, que nem eu falei. Copy é uma visão de vida. Então, quando você fala ler uma copy e transcreve, você está falando de um vídeo de vendas, de uma VSL, qualquer coisa. Na época que eu fazia esse exercício, eu fazia com as copies da Empíricos. Tá. Então eu... Como é que é? Então você pegava uma VSL? Não, eu pegava uma carta de vendas, Beleza. que eles faziam muitas cartas, e eu lia e transcrevia, tipo assim, à mão. Tá. Eu fiz isso durante 63 dias e mudou a minha cabeça. Muito foda. Juro pra ti, é um exercício que parece que é idiota. Nos primeiros 10 dias você vai falar assim, meu, o que eu tô fazendo na minha vida? Tô Pelo parecendo um imbecil. amor de Deus, ainda mais em épocas de IA. Eu sou louca, eu sou doente. Mas aí depois do 11º dia ali, tu começa a ver como isso tá reverberando na tua vida. 63. 63. Temos um número, senhoras e senhores. Talvez seja o momento de você, como copywriter, não só se preocupar com a próxima IA, que vai facilitar teu tempo, e a partir de hoje você se compromete que pelos próximos 63 dias você vai transcrever uma carta de vendas de alguém muito foda, tá? Então, beleza. Exatamente. 63, guarda esse número. Então, isso vai criando uma sensibilidade da gente de aprender a identificar essas coisas que fazem a diferença. Então, eu assisto os depoimentos e aí o que eu faço? Eu almoço e todos os dias depois do almoço eu tiro uma soneca. Todo dia? Não Quanto é sempre tempo que é essa dá, soneca? tá? Uns 20 minutos. Então tá leve. Uns 20 minutos. Então tá leve.